a tua mão. Hello! Olá! Todos os abençoados, povo abençoado, povo bonito. Pois é, esse povo abençoado, né? Povo de Deus, realmente. Ô, papai. Aqui. Suportezinho, insiste em ter vida própria, vontade própria. Que coisa, né? Agora tá benção. Agora tá benção. Glória a Deus. Se Deus é bom, meu amado. Estamos aí profetizando o fim da quarentena, profetizando o fim do contágio, profetizando o fim dessa pandemia, né? Então estamos aqui, né, para abençoar, vamos falar de Jesus, daquele que realmente importa. A gente fala de tantas coisas, né? Mas nas segundas-feiras a gente poder ter um espaço para falar dele, do Mestre, né? Isso é delicioso. Boa noite, Denise. Boa noite, Dudu. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Jesus abençoe vocês, né? Então a gente tem um momento especial para falar dele. Fazer aqui uma oração para a gente começar, né? Enquanto os irmãos estão chegando, né? A gente vai falar mais uma vez sobre o nosso Mestre, como toda segunda-feira. Então vamos fazer uma oração. Celinha, oi minha linda, oi Célia Maria, que saudade. Um beijo grande para você. Como é que estão todos por aí? Manda um beijo grande para todo mundo. Oh Deus poderoso, queremos entregar esse momento a Ti, Senhor. Que seja para a Tua honra, para a Tua glória. A gente quer falar do Senhor e sermos canal da Tua palavra. Que não fique registrado o nosso nome, que não fique na lembrança opiniões, né, ou qualquer outra palavra que não venha de Ti, mas que fique marcado no coração de cada um, meu Pai, que entrar aqui nessa live, ou mesmo que assistir esse vídeo depois, mas que no coração deles fique marcada a Tua palavra, aquilo que sai do Teu trono, aquilo que é o Teu Evangelho, Jesus, e que fique marcado, impregnado, Senhor, no coração deles, no poder do nome de Jesus. Amém. Meu amado, então, dando continuidade aí do que a gente já vinha ministrando, né? A gente está fazendo uma série sobre Jesus e a gente escolheu inicialmente 5 sermões de Jesus no livro de Mateus, né? Então a gente já pegou o sermão, não vou dizer que seja o principal, mas é o mais completo assim da doutrina dele, que é o Sermão do Monte, né? Que é o sermão de Mateus 5 até Mateus 7, né? É um sermão completo, ele fala de toda a doutrina, do amor, de perseguições, ensina a orar, a jejuar, como se comportar, ele fala de bater na porta, de insistir, ele fala do relacionamento com o Pai, o relacionamento entre nós, dos nossos direitos e
e deveres, né? É como se fosse a nossa Constituição, né? No Sermão do Monte ali, as bem-aventuranças, a nossa declaração de direitos, se a gente pode chamar assim, né? Aqui, essa coisa bem bonita. E agora, no segundo sermão dele, ainda em Mateus, né? No sermão do capítulo 10, que é muito especial, onde ele fala do discípulo e do envio do discípulo. E como é essa coisa do discípulo ser enviado, né? Essa coisa do envio por ele, debaixo do nome dele, né? Consagrado a ele, né? Então esse é um momento muito especial, sabe? É um momento muito tremendo, né? Da gente falar sobre ele. Então, inicialmente a gente falou do 1 ao 5, na verdade do 1 ao 15, né? Mas a gente enfatizou aí do 1 ao 8, né? E a gente vê que nessa primeira parte dele, ele é claramente na formação dos discípulos dele, ele ensina como eles devem ir, o que eles devem fazer, curar enfermos, ressuscitar mortos. Assim, a partir do verso 9, ele diz: não levem sacola de viagem, não leva ouro nem prata, né? Em qualquer cidade que vocês, né, qualquer cidade e qualquer povoado que entrai, procurai alguém digno de receber. Digno de receber é quem recebe a palavra, quem recebe com alegria, quem recebe o discípulo em sua casa, aquele que é enviado de Jesus. Então aquele que é enviado de Jesus aquele que recebe o enviado de Jesus, ele é digno, porque ele é justificado pelo sangue do Cordeiro, ele é justificado pelo Senhor, e ele recebe aquela pessoa ali, né? Então, aquele que te recebe, aquele que é digno vai te receber. Mas se por algum acaso dentro da casa não te receberem, não aceitarem a palavra, olha, sacode a poeira dos pés, tanto para aquela casa quanto para aquela cidade. Jesus está falando, cara, não se aflija, né? Vai de cidade em cidade. Jesus diz assim, nesse início, ele diz para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, como o primeiro foco dos discípulos, de buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, era o treinamento dos 12 ali ainda na Galileia, na busca da ministração da palavra, né, de que Jesus chegou, que o reino chegou, né, para aquele ao qual foi feita a promessa. Então, eles são enviados ali para eles, né? Nesse primeiro, do 1 ao 15, Jesus enfatiza a ovelha perdida da casa de Israel, né? Mas a gente quer e diz assim, né? De que eles não levem nada, que ele é digno, assim, o trabalhador é digno do seu sustento, então ele não precisa levar nada porque o Pai vai sustentar. Ele está sendo comissionado pelo Pai, ele está indo em nome de Jesus, está indo no nome dele, com o poder dele, comissionado por ele, sendo treinado ainda nos povoados, né? Nas pequenas cidades, as quais ele já deve estar andando, Jesus já tinha passado por muitas delas, e que ele já era uma figura conhecida na Galileia, porque multidões o seguiam ali. Então alguém que chegasse em nome de Jesus, para falar de Jesus, para pregar a palavra de Jesus, que o reino chegou, arrependei-vos. Olha a mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a partir do 16, né, até o 26, você nota que o discurso ele muda, né? Você nota que ele muda, você fala assim, poxa, mas Jesus está falando isso para as ovelhas perdidas da casa de Israel,
Vamos ler, né? Porque nitidamente do 1 ao 15 é para as ovelhas perdidas. E de 16 a 26 é Jesus falando já da missão profética, da missão, né, de evangelização mundial a partir da ressurreição de Cristo, né? Então ele diz assim, observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Você vê que inicialmente ele fala que buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora aqui no 26, nessa segunda parte, ele diz, eu vos envio, observe, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, sagazes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Outras versões chamam de astutos como as serpentes e inofensivas, né, como as pombas, né? E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, serei levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Por isso eu estou falando para vocês que do 16 ao 26 ele faz uma visão profética do que vai acontecer pós-ressurreição, né? Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis com o que, em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Muito tremendo isso, né? Um irmão, olha só, um irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho. E os filhos se rebelarão contra seus pais, e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro. Pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O pupilo, ou o discípulo, não está acima de seu mestre, ou, em outras versões, acima de seu mentor. Nem um escravo acima de seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Belzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros de sua família. Entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Amém? Vamos ficar só até aí. Depois a gente tiver tempo, conseguir, né, falar tudo aí que está programado, a gente dá continuidade no resto, senão a gente fala na semana que vem, né? Então assim, você nota que Jesus introduz o discurso do 1 ao 15 para procurar a ovelha perdida, para procurar falar do arrependimento, né, curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, né, que Jesus dá todo o poder sobre eles, e assim eles seguem adiante. Aqui ele fala assim, olha, e ele com a visão profética do que vai acontecer na missão mundial, do qual é falado no próprio Evangelho de Mateus, lá no final, no capítulo 28, na grande comissão, né, onde ide fazer discípulos em todas as nações, né? E aqui ele já dá
ele já olha lá para frente. Em várias passagens a gente vai ver Jesus falando sobre isso. Uma outra passagem que ele também faz essa mesma, né, essa mesma passagem do que vai acontecer logo em diante e lá para frente, ele faz em Mateus 24, né, quando ele está saindo de Jerusalém, que ele senta ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos cercam ele, e ele fala, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. E ele fala do que haveria de acontecer, né? Então, o que vai ficar pedra sobre pedra, ele estava falando do que vai acontecer com Jerusalém, da destruição ali do ano 70, que não sobrou nada, não sobrou pedra sobre pedra, né? Mas também ele fala da vida do cristão profética lá para frente. Ele faz uma visão muito adiante de toda a visão evangelística dos gentios, né? E assim, a mesma coisa foi dito também para Daniel, né? Ali quando o anjo do Senhor vem a Daniel e revela as coisas a Daniel, ele revela das coisas mais próximas e fala de coisas maravilhosas que viriam muitos e muitos anos, séculos à frente, né? Então, assim, é o Senhor, ele faz isso, ele revela as coisas que estão mais próximas, mas também fala daquilo que está distante, né? Dá uma visão para a gente lá na frente. Mas ele diz aqui, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. As ovelhas no meio de lobos os lobos devoram as ovelhas, querem matar as ovelhas, né? Então ele está dizendo que o mundo é hostil a gente, mas não fala que a gente não vai estar no mundo. A gente vai estar no mundo como ovelha e não como lobo. Não vamos ser como os lobos, devoradores e fortes, e com dentes enormes. Não é. As armas que o Senhor dá para a gente são outras. Os lobos, né, eles são lobos aqui nessa terra com as armas carnais dessa terra contra nós. E as armas espirituais, das nossas guerras espirituais, aí nós as usamos como guerreiros do Senhor. Mas ele diz assim, olha, sede, portanto, sagazes ou astutos como as serpentes, e inofensivos, né, como as pombas. Parece um paradoxo, né? Como ser como serpente e como a pomba, né? Vamos dizer ingênua, né, de certa forma. Mas ele fala para a gente ser sagazes como a serpente, da gente discernir o tempo, discernir o que está para acontecer, discernir as situações e fugir, porque é o que a cobra faz, a serpente faz. Mas a serpente, quando provocada, o que ela faz? Ela se levanta e morde, pica. Por isso que ele diz, sede, foge, escapa. Não é para você brigar. Não é para você entrar em litígio. Mas você ser sagaz de discernimento. Astuto no discernimento. De discernir a situação, o tempo, e saber utilizar as armas espirituais que nós temos, a armadura de Deus que está à nossa disposição. Uma armadura de Deus, não é a armadura do André, é a armadura dele. Percebe? Então usarmos a armadura que é de Deus. Mas
inofensivos como a pomba. Ou seja, a gente não age como a serpente o tempo todo. A gente é sagaz como ela, mas não atacamos como as serpentes. Porque a gente é inofensivo como a pomba. Não é para a gente ser como a serpente. Senão a gente está virando lobo. Está guerreando com o lobo nas mesmas armas que o lobo. E não é isso. O que Jesus está falando é outra coisa. Meu amigo, você tem que ser no espírito. Você tem que ser sagaz, esperto, no sentido de discernir o que está acontecendo no espírito, no mundo espiritual. Discernir. E sair fora. E sair fora. Fugir da aparência do mal. A gente vence o mal com as armas espirituais. E delas a gente não se separa. Preste atenção nisso. Tem muita gente, né, não estou fazendo juízo de valor, por favor. Tem muita gente que confia nas armas naturais. Né, em armas naturais, né, que possam ferir outra pessoa. Até em legítima defesa, enfim. Não estou fazendo juízo de valor quanto a isso, não. Né? Mas o discípulo de Jesus confia nas armas espirituais e se reveste delas o tempo todo. Eu tenho que estar armado agora. Você está vendo a minha armadura? Eu espero que você esteja discernindo ela, pois eu estou armado. Estou empunhando a minha espada. Agora. Que é a palavra de Deus. Né? Então, e a cada um de nós, a cada discípulo, o discípulo é como o seu mestre, anda armado, espiritualmente falando. Amém? Então, assim, a gente não tem que ser serpente, de ser agressivo como ela, ou de ser astuto, de ser tocada, ser mexida, ou de ser provocada e retornar com uma mordida fatal. Ou enrolar no outro até sufocar, ou qualquer coisa desse tipo. Não é isso. É inofensivo. Inofensivo. Aquele que não é capaz de ofender. É duro isso, irmão. Não, ser como a serpente é mole, né? Mas ser a serpente inofensivo como a pomba é difícil, irmão. Inofensivo, aquele que não ofende. Eu te mando como ovelhas para o meio de lobos. E o discípulo está ali no meio de lobos para transformar aquele que está ali e que é lobo em ovelha. E é um processo. Porque um dia cada um de nós foi lobo. Cada um de nós. Então, o que Jesus envia os seus discípulos, eles falam assim, vão, toma aqui todo o poder, porque o poder está no meu nome, ele outorga o poder a nós. Ele passa, na verdade, uma procuração, falando aqui dos advogados aí da live vão entender, o que Jesus nos deu foi uma procuração, irmão. O que Jesus nos deu foi uma procuração para a gente agir em nome dele. Em todos os poderes. Uma procuração de pleno poder. Né? Para que possamos agir em nome dele. Ora,
E assim a gente é enviado. O nosso relacionamento com aqueles que estão à nossa volta, a gente tem que saber que a gente está lidando com lobos. E lobo morde. Lobo ataca. Lobo revida. Lobo tem característica de lobo. Mas a gente não pode ter melindre, cara. A gente está ali com um objetivo. A gente está nesse mundo com um objetivo. Servir a ele, ao mestre. Né? E essa nossa servidão, esse nosso trabalho, pressupõe que a gente saiba que vamos ter esse tipo de oposição. E Jesus está falando aqui, olha, acautelai-vos, ou seja, tenha cautela, vai com cuidado, seja esperto, seja sagaz, observa, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vão se açoitar, porque eles vão resistir à palavra. Vão resistir. O lobo vai resistir a deixar de ser lobo. Como um dia a gente resistiu. Mas o nosso testemunho é vivo. Né? Então assim, mas Jesus diz, olha, vocês vão, né, para o meio de lobos, vão ser levados à presença de... os homens vos perseguirão, vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, tanto o poder humano, terreno, político e religioso, que são os tribunais e as sinagogas, ou seja, está falando do secularismo e falando do religioso, né? Falando dos dois, em que os dois resistirão à pregação do evangelho puro. Agora, resistirão de todas as formas. Cooptar. O mundo tenta de toda forma cooptar, entrar para dentro, entrar na igreja e cooptar, e com discurso de todo tipo, tanto com a religiosidade, quanto de poder político, e de poder sobre as pessoas, de poder financeiro, porque são armas do mundo, são armas dos lobos, são armas dos lobos. Mas o que o Senhor fala é que os tribunais e as sinagogas serão os lugares onde nós seremos levados por causa da perseguição, ou seja, tanto o político, judiciário, quanto o religioso. Porque a nossa pregação é da palavra, de servir a Cristo, e olhando e sendo perseguido, né? Mas perseverando em pregar, em falar, não recuando, né? Sem dar o braço a torcer e sem retroceder, né? Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles. Aconteceu com Paulo isso. E aos gentios, daqueles que não conhecem. Então assim, às vezes a gente acha, poxa, mas isso aqui não é para mim, cara. Ou, não sou apóstolo. Não, isso é discípulo, irmão. Isso é discípulo. Isso aqui é para o discípulo. O propósito, óbvio que existe a missão mundial, mas aqui Jesus está falando para o discípulo. Na formação do discípulo. É da formação do discípulo dele, Jesus. Não é meu discípulo. Não é meu, não é discípulo do André. Pô, o discípulo do André está ferrado, irmão. Está perdido. É discípulo dele. De Jesus. Discípulo do Cristo. Então, esse discípulo de Cristo vai passar por essas coisas ao pregar a Cristo a toda criatura. Esse é o nosso propósito. Para isso fomos levantados. Para isso estamos aqui. Não é verdade? Né?
Aí ele diz assim: todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Assim, então, meu amado, não temas, não tenha medo. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar em um processo de transformação, que ele é um processo durante toda a vida, de transformação do nosso coração, da nossa natureza de lobo, para aquela que o Senhor quer formar de ovelha, que ouve a voz do pastor. Né? Então, não fica preocupado com o que há vez de dizer. Agora, preste atenção que na nossa própria casa haverá resistência. Porque assim como nós fomos lobos, às vezes há lobos também em nossa casa, porque a gente veio de famílias de lobos, muitas vezes. Não é o meu caso. Há resistência na própria casa. Porque as pessoas não querem seguir pelo caminho de Jesus, até que o conheça. Mas é normal que isso aconteça. Então ele diz aqui, o início, irmão, vai ser o conflito dentro de sua própria casa. Você vai ser questionado em casa. Jesus foi questionado pelos seus. Por que você acha que não vai ser, irmão? Não foi? No episódio lá de descer para Jerusalém, na festa da Páscoa, o irmão dele, você não é isso e tal, por que não vai lá mostrar para os outros o que você faz aqui? Ele falou, não é minha hora, espera aí, depois eu vou, não vou agora. Não é verdade? Então assim, é natural que no momento de conversão, de você se engajar, de você se doar, de você entender que você é um discípulo, do discipulado de Jesus contigo, e você entender que precisa falar desse Cristo, porque o que está dentro de você é muito maior do que você precisa compartilhar isso. E isso vai gerar conflitos na sua casa, na sua vizinhança, mas isso tudo vai passar. Porque todas essas resistências serão quebradas com as nossas armas espirituais. Jejum, oração, palavra, né? A verdade, a justiça, o evangelho, a salvação. Todas essas coisas são nossas armas espirituais. Né? Como a pastora e o pastor estavam ministrando, né, nas lives que eles fazem na terça-feira, inclusive amanhã tem uma, né, sobre a guerra espiritual. E eles explicaram ali muito bem das nossas armas de defesa, das nossas armas de ataque, né, de armas que temos. Né? A nossa espada é a palavra. A palavra é espada. Que ela corta, rompe. Né? Ela é pesada. E a gente tem que saber manuseá-la. Ser um bom espadachim, se é que se pode dizer assim, chamar assim, né? A gente ser um guerreiro que saiba manusear a sua espada, né? Então, enfim, mas o Espírito falará de nossa boca. O Espírito que está aqui, ó, dentro de nós, é o que vai falar através de você. Não temas aonde você for levado. Se você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, a responsabilidade por falar não é sua. É dele, do Espírito de Deus. É dele de falar através de você. De te tomar, como fizeram com Pedro e João diante do Sinédrio. O Espírito arrebatou os dois e soltou o verbo. A ponto
dos, né, dos membros do Sinédrio, fala assim, pô, esses caras não são doutores da lei, da onde vem tanta sabedoria? Onde é que eles estão falando aí, essa sabedoria toda? Então, amigo, a gente vai na fé, e a responsabilidade pela palavra que é pregada é do Espírito Santo. Ora, né, falando dos da nossa casa, que a gente vai ser o pupilo, o discípulo não está acima do Senhor. A gente não está acima do nosso Deus. Olha só, Jesus foi esculachado ali pelos próprios religiosos da época deles, daqueles que estavam esperando ele voltar, que diziam esperar. Ele volta e eles o rejeitam, porque não veio do jeito que eles queriam, do jeito que eles achavam que devia ser, de como deveria ser o reino. Sabe como é que eles pensavam que era o reino? Político e econômico. Prosperidade econômica e poder sobre as outras nações vizinhas. Político e econômico. Carnal, cara. Carnal. Humano, terreno. Era a visão deles. E é isso que eles pregavam aos discípulos, né? Era isso que eles pregavam aos discípulos. E chamavam Jesus, que os milagres que ele fazia era por Beelzebu. Sabe? Ligando ele ao inferno. Ligavam Jesus ao inferno. É um espírito demoníaco, Beelzebu. E falavam isso. Se falaram isso de Jesus, o que não vão falar de mim e de você, irmão? Por isso que a gente tem que ser inofensivo. Porque dá vontade de fazer como a serpente morder de volta, né? A serpente morderia de volta. No caso de Jesus, você é Beelzebu, se não fosse Jesus, não fosse quem é, ele morderia de volta. O discípulo dele tem que agir como ele. É o que ele está dizendo aqui, cara, se me chamam de Beelzebu, ainda mais vocês. Sabe? Ainda mais vocês. O que não vão fazer, o que não vão falar de vocês, o que não vão inventar de vocês. Mas a gente olha para isso e fala, pô, se fizeram isso com o meu Senhor, pode falar o que quiser de mim. Tô nem aí. Tô nem aí. Não importa é o que o Senhor fala de mim. Tem uma passagem de Paulo em 1 Coríntios 4, ele falando para os coríntios, né? Claro. Enfim. Né? E que ele falando assim, olha, não me importa do que vocês estão falando, ou o que os outros estão falando, eu não tô nem aí, né? Para o que falam de mim. O que me interessa ele diz assim, ó. É assim, ó. 1 Coríntios 4, a partir do verso 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Quer dizer, eu não me importo nem com o que falam de mim, ser julgado por ninguém, nem por tribunal humano, por qualquer outro, ou o que eu mesmo acho de mim. Né? Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Ou seja, o meu temor é se eu estou realmente agradando, fazendo a vontade dele. Se a minha trajetória está sendo de acordo com a vontade dele. Se eu estou cumprindo aquilo que ele me chamou para fazer. Eu já falei para vocês, todos nós fomos chamados. Os 12 foram chamados. Mas às vezes a gente fala dos apóstolos assim, não, eram seres
estratosféricos, pessoas de outro planeta. Né? Mas, amigo, se você for olhar assim, você vai ver que Pedro, Tiago, João, cada um deles, né, eram pessoas simples, não eram doutos ou, né, por todo o evangelho a gente vê isso, né? E se a gente olhar para a característica de cada um, se a gente olhar assim para Pedro era um empresário, tinha um barco, ganhava dinheiro naquele barco, ele empresariava, vendia os peixes dele. Ele abandonou tudo para seguir Jesus. Não era endinheirado, vivia do peixe que comprava, vivia do negócio dele. Ele tinha um negócio e largou e foi seguir a Cristo. Então, assim, o Tiago, o irmão dele, né, André, irmão de Pedro, né, uma pessoa super sensível à liderança de Deus, né, ele seguia ali a João Batista, ele era um homem de Deus, ele estava sensível à palavra, foi ele que falou de Jesus, né, para o irmão, né? Mas embora Pedro fosse aquela pessoa atirada que tomava a frente, meio que estava à frente um pouco dele, mas André era um cara mais tranquilo, mas era, sabe, assim, super antenado nas coisas espirituais, era manso, tranquilo, você não vê ele metido em problema, né? Já Tiago e o irmão João, Tiago, mesma coisa, né? Filho de Zebedeu, né? Tinha aquela empresa familiar, trabalhava com o pai tinha um negócio, tinha empregado, era uma empresa familiar, tinha mais de um barco, né? Então tinha uma condição, e eles, da mesma forma, largaram e foram seguir Jesus. Eram pessoas que tinham suas vidas, né, encaminhadas. Tinha seu negócio, cara. Ganhava o seu dinheiro. Não passava fome, não. Vivia nas suas casas, vendia o seu peixe. Roma era compradora. No século I, ali tinha muito comércio. No Mar da Galileia, muito comércio. Um comércio intenso. Tanto de peixe quanto daquilo que vinha do Oriente. Era uma área de grande comércio. João, seu irmão, mesma coisa, né? Largou ali a empresa do pai, que ele também pescava ali, né, nos barcos do pai, e foi seguir Jesus. Mateus era coletor de impostos. A gente pode falar que ele era concursado público. Ganhava dinheiro dele, ganhava bem, nego, vivia bem. Não tinha concurso, não tinha, como até hoje, né? Não tinha um fiscal de impostos que vivia mal. Era mal visto pelo povo. Era mal visto, era visto como traidor, né? Na verdade, porque servia a Roma, ele coletava impostos para Roma. Largou tudo. Foi seguir Jesus. Então, e todos eles, a gente vê história por história, né? Eu gosto muito de falar do Zelote, do Simão o Zelote. Então, assim, Simão o Zelote, até pela referência dele, ele era um zelote, era um revolucionário, ele lutava contra Roma. Ele trabalhava para que Roma fosse destruída ali, fosse expulsa. E largou esse caminho, cara, para seguir Jesus. Largou a política, largou a visão revolucionária, largou tudo. Não quis saber, não. E mesmo quando os zelotes expulsaram os romanos de Israel, ele continuou seguindo Jesus, não voltou, não.
pregando o evangelho. Então, irmão, outro, Tomé, racionalista, razão pura, né? E encontra alguém que faz milagres. Aquilo ali, para Tomé, botou por terra toda aquela cabeça racional dele, ele não conseguia se separar de Jesus, porque era algo que desafiava tudo que ele pensava na cabeça racional, cartesiana de Tomé. Mas mesmo assim ele continuou ali, perseverando, não é possível, que estou vendo, tem alguma coisa aqui. Esse homem é sensacional, é Deus. E ele teve, de toda a cabeça racional dele, ele teve uma revelação do Cristo, ressurreto ali. Não, vem cá, Tomé, põe a mão aqui do meu lado. Acho que, assim, se a gente se analisar e olhar para os discípulos, a gente vai se identificar com alguns deles, ou com um, ou com mais, pela característica de cada um deles, sabe? Porque dos 12 tem características, né? E veja só que o tesoureiro era seu irmão Iscariotes, né? Era Iscariotes. Assim, Judas Iscariotes, Simão, ó. Judas Iscariotes. Poxa. Natanael, né? Mesma coisa. Então, assim, se a gente olhar, você vai ver que eram homens comuns, assim como nós. Eu não estou querendo nos comparar a eles, não, mas estou dizendo que, amigo, olha, o que foi derramado sobre eles é derramado sobre mim e sobre você. Porque é o Espírito Santo, é o plano do Pai. Deus não derramou para eles ou sobre eles por causa deles. Derramou sobre toda a carne porque era plano do Pai. Profetizado lá em Joel. É uma parte, é parte do plano do Pai. Olha só que tremendo. Derramar sobre toda a carne o seu Espírito. Então está sobre você, meu amado, todo esse poder. Sabe? Porque o Senhor quer ver a sua obra feita através dos seus discípulos. Né? Então, os discípulos são aí enviados. Então, nós somos, assim, nós somos chamados, primeiro, a gente é chamado para ser discípulo, né? Para ser o que Jesus quer fazer de nós. Aquilo que Ele quer que nós sejamos, né? Tanto você quanto eu. Assim, então a gente pode estar envolvido, né? Pode estar envolvido num ataque do mundo contra a gente, né? Mas ao mesmo tempo a gente também está em ataque contra o mal desse mundo. A gente está para destruir a maldade. Porque a palavra diz assim, né? Diz que Jesus veio para destruir a obra do inimigo. A obra que está nos corações das pessoas. E é a palavra dele, ministrada, que rompe as cadeias da escravidão. A palavra rompe as cadeias da escravidão, para que aí sim aquele liberto possa servir ao Cristo. E é através dessa palavra que a gente ministra. Percebe? Porque o Senhor Jesus nos chamou para uma vida santa, justa, inofensiva, aquele que não ofende. Simples como a pomba, ou inofensivo como a pomba. Sabe? E esse processo de transformação que a gente passa e que a gente inicia, e que a gente inicia com a pregação da palavra naqueles que são atingidos pela nossa mensagem, pela mensagem do Senhor através de nós,
essa transformação segue um curso próprio, dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então é fundamental que a gente pregue, é fundamental que a gente fale, é fundamental que a gente procure momentos de falar de Jesus, a quem quer que seja. Né? E esse é o nosso caminho. Porque o mundo está aí, a gente está sendo enviado como ovelhas para transformar esses lobos com as nossas armas, que são fatais para eles, para matar esses lobos, porque eles morrem para se transformar em ovelhas. Mas é uma morte na natureza carnal deles, para aceitar Jesus como Criador, Jesus como Senhor, para se humilhar e ser também ovelhas, astutos como serpentes, e passar a ser inofensivos como pombas. Então, amado, às vezes a gente retruca, às vezes a gente é ofensivo, às vezes tudo que a gente fala que a gente quer retornar, bateu, valeu, bateu, tomou, né? Toma lá, dá cá. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando a ser. Amém? Então, assim, então a mensagem do nosso Evangelho começa conosco, no nosso próprio mundo. Né? Você vê que os 12 começaram entre suas famílias, nos seus amigos. Todos eles, nem todos, mas o primeiro núcleo de que Jesus chamou, eles se conheciam. Porque João e André, quando viram Jesus e João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles foram falar para os seus irmãos. Foram falar para Pedro e para Tiago. E eles foram chamados. Né? Então, assim, começa nas nossas imediações. É como, sabe como cebola, que você tem uma casca após a outra, uma casca após a outra, e ali você tem lá aquele miolozinho, uma casca após a outra, uma casca após a outra, aí você tem uma cebola completa. E é isso. Sabe, a gente, a cada cebola que a gente, a cada invólucro, né, a cada casca dela, que a gente vai trabalhando e vai ganhando. E assim a gente vai galgando e vai crescendo o reino de Deus. Né? Assim, e Jesus um pouco mais adiante, né, a partir do 27, né, até o 26, ele fala, né, de que a gente não tema, porque nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Né? Então tudo que ele falou aos discípulos dele, tudo que foi falado num grupo pequeno, é como se a gente fosse para o alto do nosso prédio e começasse a gritar, para que todos ouçam. Tudo que foi falado num ciclo pequeno deve ser falado no ciclo maior. Isso com relação à palavra. Também é com relação às coisas que são feitas contra nós, no mundo espiritual, nas trevas, na escuridão, e que não há nada obscuro que não venha à tona também. Porque nós somos luz, cara. E a luz ilumina as trevas. Porque o Senhor Jesus aprove a Ele dizer e nos comissionarmos a sermos luzes. E mais, para ser colocada no alto. Para que a gente possa dissipar as trevas a todos que estão à volta. E até aquele que está bem longe possa ver aquela fagulhazinha lá no alto.
e que também possa servir de guia para se chegar. Né? Aí no 27 diz assim: o que vos digo na escuridão, olha só, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos altos telhados. No 27. 28. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aqueles que podem destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Eu vou parar por aqui até por causa do tempo, né? Mas eu queria deixar essa mensagem, né, de que nós somos enviados com todo o poder. E que aqueles que estão à nossa volta e as perseguições que vão vir são parte do ministério. É parte do que acontece com a pregação do cristão. É parte da vida do discípulo na pregação do evangelho. Tem gente que tem outro tipo de perseguição aí, que é por outras coisas, também não vou entrar nessa seara não, meu irmão. Isso é furada. Mas eu quero dizer para você, né, de que a perseguição legítima é a resistência do mundo. E quando o mundo resiste à pregação, você fala, cara, eu estou acertando. Que bom. Por isso que Jesus fala assim, quando vos perseguirem, exultai, porque grande é o vosso galardão. Porque quando o mundo resiste, é porque você está destruindo ali, cara. Você está construindo, está transformando, está mexendo. Quando não tiver perseguição, aí, meu amigo, está tudo bem. Sabe? Está tudo bem. Então, enquanto houver resistência à pregação, que haja resistência à nossa palavra, que haja resistência à pregação, que haja resistência do secularismo, resistência da religiosidade, resistência de todo lado, resistência dos falsos profetas, resistência de todos os cantos. Que haja resistência. Porque quanto houver resistência, é sinal de que a gente está acertando, que a nossa espada está afiada e de que está cortando aonde deve cortar. Então, como diz Jesus ali, não tememos a resistência. Muito pelo contrário, a resistência e a perseguição é sinal de que devemos prosseguir. É sinal de que a gente está no caminho certo. É sinal que a gente não pode deixar de andar, de pregar e de falar. Não existe outro sinal melhor do que esse. Preste atenção, hein? Esse é o melhor sinal de que a gente está acertando lá dentro do coração do homem e transformando aquele lobo em ovelha. Amém? Glória a Deus. Olha, que o Senhor possa abençoar o teu ministério, a palavra que sai da tua boca, a você manuseando a tua espada no Espírito, de que seja cortante, né? E eu oro agora, peço ao Pai, de que a sua espada seja poderosa na ministração, de que atinja os corações, de que perfure e de que atinja a cada um daquele que te ouça, que seja poderosa no Espírito Santo, de que a tua palavra seja cortante e que atinja, né? E que você vá e fale, pregue, e que seja tremendo o teu testemunho, e que você tenha todo o discernimento no Espírito, do que o inimigo quer tramar contra você, do que os lobos vorazes tramam contra você, mas que você seja inofensivo como uma pomba. Inofensivo como uma pomba. Sem ofensa, mas amando,
nesse mundo, amando. Amém? Glória a Deus. Aqui o vídeo do Instagram já foi. E eu quero abençoar aqui na ministração aqui do Face. Queria abençoar a tua vida, a tua caminhada, e que Deus possa poderosamente te usar no poder do nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Claudineide, Renatinha, um beijo grande, 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 grande. Pois é, a responsabilidade é dele, Renatinha. O melhor é isso. Quando a gente é apertado para falar, a responsabilidade é dele. Essa é a glória. Amém? Deus abençoe vocês. Dê uma noite em paz, né? E que essa semana seja uma semana de bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Celinha, né? Um beijo, Denise. Um beijo a todos vocês, Dudu. Um beijo a todos vocês, Rose. Né? Que Deus abençoe vocês. Amém? Tudo de bom. Glória a Deus.